Bem, irmãos, vamos continuar estudando aquele assunto tão importante que já iniciamos há 2 quarta-feiras passadas. Vamos abrir o livro de 2 Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 19. Para quem está talvez um pouco fora do contexto que estávamos aqui ensinando, para você entrar no assunto, nós estamos falando de Josafá. Um rei que começou a reinar, andou com Deus, ele obedeceu às palavras do Senhor e foi uma bênção. Até o medo, o receio que muitas nações tinham, ele também poderia ter tido, porque todas as nações queriam possuir aquilo que pertencia ao reinado de Israel. Porém, a Bíblia fala que aquilo que era para ser tirado foi ao contrário. A Bíblia fala que ele recebeu bênçãos. Amém? Então, até quem poderia vir querer ter o que era de Israel, vendo que Josafá servia a Deus, começaram a abençoar o Josafá. Amém? Então, se andarmos com Deus e obedecemos suas palavras, até o que era para dar errado começa a dar certo. Amém? Então comece confiando no Senhor. Semana passada aprendemos a aliança que ele fez com Acabe, dizendo com palavras tão diretas: se você for para a guerra, eu digo que eu vou com você, o teu Deus será meu Deus, e assim nós seremos seus amigos. Entendo que toda aliança que fazemos, ela traz consequências. Toda aliança traz consequências. E as consequências foram cada vez mais apuradas. Porque Josafá, quando fez essa aliança, ele tentou, antes mesmo de ir para a batalha, consultar primeiro a Deus. E a resposta foi: olha, infelizmente essa batalha está perdida. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra de Deus, elas ainda persistem e insistem em dar sequência em algo que Deus não vai ajudar. Então, nós temos que abrir os nossos olhos, porque todas as nossas atitudes terá reações, terá consequências. Amém, irmãos? E aí aprendemos no finalzinho que havia um profeta chamado Micaías, ele anunciou a palavra dizendo: você vai morrer. E aí a Bíblia conta que quando eles vão para a guerra, o Josafá vai de rei, vestido de rei, com vestes reais, e o Acabe vai de vestes de guerra, ou seja, tentando disfarçar-se para não pagar a pena. Aí eu comentava com vocês de que tem lutas que Deus não mandou a gente lutar. Tem batalhas que nós não temos que lutar com outrem. Amém, irmãos? Tem coisas que não é para a gente fazer. E quando nós nos envolvemos em tal luta, nós acabamos pagando um preço. Por um pouco que o Josafá não morreu. Por um pouco que Josafá não se perdeu. Graças a Deus que teve misericórdia dele. Amém, irmãos? Teve misericórdia do vacilo que ele teve. Ele teve um vacilo. Ele errou. E quando ele errou, ele volta em paz. E aí é onde nós terminamos a mensagem da semana passada e recomeçamos agora a mensagem de hoje. Amém, irmãos? Capítulo 19, o versículo é o versículo 1, que diz assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa de que jeito, irmãos? Em paz a Jerusalém. Preste atenção que eu vou falar para você. Eu acredito que nenhuma pessoa deva estar em paz depois de um grande susto. Vamos prestar atenção um pouquinho nisso aqui. Você já teve algum dia que você está na rua, que você está fazendo alguma coisa e acontece algo inesperado? Já esteve assim para atravessar a rua e você, sem perceber, quase que o carro pegou você? Já aconteceu com você? Ou não te pegou, mas você não tinha visto, daqui a pouco aparece o carro. Você fica como, irmãos? Com o coração acelerado. Você fica preocupado, você pode estar bem em paz. Amém? Mas tem ali o que, irmão? O coração acelerado. Por quê? Porque você passou por uma situação que gerou em você um desconforto. Graças a Deus não foi nada pior, não foi nada demais. Porém, você não está totalmente em paz. Você entende que o Josafá voltou para casa em paz. Por quê? Ele voltou vivo. Você entendeu? Ele voltou em paz por quê? Porque voltou vivo. Porque era para estar morto. Ele poderia agora estar morto. Então, entenda, tem gente que está em paz, mas o coração não está? Não está bem. Ela está preocupada. Ele poderia ter sido morto na guerra. Pela graça de Deus, ele não morreu.
Voltou em paz, mas não está em paz. Deu para entender? Tem aquela paz que é só do momento, mas depois da reflexão, puxa, eu poderia ter morrido com aquele vacilo meu. Então a gente tem que sempre abrir os olhos, amém? Voltando ao versículo 2, diz assim: E Jeú, filho de Hanani, o vidente ou profeta, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte. Todas as vezes que nós agimos de maneira nécia, agimos de maneira que não prestamos atenção e acabamos vacilando, todas as nossas atitudes vão ter consequências. E a consequência agora foi, ele foi livre da morte, não morreu. Porém o profeta disse, a consequência é que a ira do Senhor virá sobre a tua desobediência. Quando se fala a ira do Senhor, nós não podemos pensar num Deus mau. Nosso Deus é bom, amém, irmãos? Quando se trata de ira do Senhor, o texto quer dizer justiça de Deus. Vai vir a justiça. Algum momento, aquela atitude errônea vai gerar um problema. E nós temos que tomar um cuidado com isso, para que nós não vacilemos, para que, vamos falar a verdade, já são muitos os problemas que o maligno lança na nossa vida. Então nós não podemos vacilar, criando mais problemas ainda. Então, quando Josafá, por sua vez, ele escuta o profeta, ele fala, olha, você, infelizmente, você fez algo que Deus não mandou. É fazendo o que Deus não mandou e não fazendo o que Deus não mandou e não fazendo aquilo que Deus manda. Desobedecendo a Deus numa direção direta e fazendo algo que Deus não pediu, ou seja, lutando uma luta que não é sua. Quando você luta uma luta que não é sua, que Deus não te mandou encarar, a consequência daquilo vai ser por conta tua própria. Quiser sentar, irmãos, pode se sentar em nome de Jesus, obreiros, pode ficar tranquilo. Então a gente tem que abrir o nosso entendimento. Quando então a palavra vem, ele entende. A palavra chegou até o coração dele. Está vindo sobre ti uma batalha. Está vindo uma guerra contra você. Está vindo uma luta contra você. Então a gente tem que ter essa percepção. Se a guerra está vindo, eu tenho que me preparar. Alguma coisa vai acontecer. Para quem estava semana passada, vai se lembrar daquele caso que eu contei, de uma pessoa que cometeu erros no passado, e depois esses erros, depois de anos da sua vida, os erros vieram bater a porta. Às vezes nós achamos que não vai dar nada, mas o erro depois de alguns anos pode vir bater a porta. Então a gente tem que entender que a consequência vai acontecer, querendo ou não. Mesmo que você tenha se arrependido, não tem como voltar ao que está feito. Eu vou, só para trazer a memória de alguns, eu me lembro que isso aconteceu com um familiar meu. A pessoa se converteu a Cristo, andava com Jesus, vivia para Jesus, já havia tido um casamento frustrado, separado, casado de novo, constituído outra família. Passou um tempo, depois que a família estava constituída, andando com Jesus, já filhos grandes, já na adolescência, bate na porta uma pessoa, viu, aqui que mora o fulano? Sim, aqui é que mora ele mesmo. Ah, então tá certo, eu só queria falar para ele que esse aqui também é filho dele. E aí? Tem como voltar atrás, irmãos? Tem como falar que o ser humano é o demônio? É o demônio ali, irmãos? É o diabo que acabou com a minha vida? Não, é a consequência do erro. Então a gente tem que entender, se o Senhor se levantar com ira, é para operar justiça sobre a minha iniquidade. Então a gente tem que abrir os olhos, porque senão nós pagaremos a pena. Versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. O Josafá, ele tem uma prerrogativa benéfica em seu favor. Porque ele, quando tinha a oportunidade de andar com Deus, ele andava direito. Ou seja, o Josafá teve um vacilo. Vamos falar comigo? Vacilo. Ele vacilou. E nós podemos vacilar, não podemos? Só que nós temos que tomar um cuidado com os vacilos, porque o vacilo dele quase levou ele à morte, quase perdeu tudo. E agora o texto diz que o Senhor fala, olha, com tudo que aconteceu,
Deus se lembra da bondade que você fez. Deus se lembra das coisas benéficas que você fez, que você tirou a idolatria de Israel, que você foi tirando os altos, os bosques, lembra dessa mensagem? Tirando o que é errado, tirando a idolatria da tua casa, tirando outros deuses do seu coração, e isso criou ponto com Deus, ou seja, gerou crédito. Ele, por mais que tivesse vacilado, ele arrependeu-se do vacilo, porque voltou em paz para casa, ou seja, voltou vivo, mas tem a consequência. E na consequência, Deus fala, você tem Deus ao seu favor, porque você tem crédito com Ele. Vai gerando crédito com Deus, amém, irmãos? Você não sabe quando um vacilo vem. Um vacilo é o quê, irmão? É um deslize. Alguém já deslizou assim, sem perceber e caiu? Pastor, eu pensei que poderia pisar bem firme no chão, quando eu vi, eu caí. Esses dias eu cheguei em casa, minha esposa não falou nada para mim, eu só escutei ela falando para as meninas assim, viu? Quando vocês estiverem com o chão úmido, não use pantufa. Já entendi o que aconteceu. Vacilou, caiu, se resbalou, bateu, sei lá o que fez. Então a gente tem que entender, há dias que nós vacilamos sem perceber. Lembra que eu falei para vocês que o Josafá foi caindo bem mansamente? Ele foi caindo mansamente nas lábias do Acabe. E às vezes nós caímos sem perceber nas lábias do inimigo. Então, gere crédito, para que a hora que você ver a justiça se cumprir, Deus guarde tua vida. Amém? Segunda parte que eu gosto de explicar aqui. Quando ele fala sobre esse texto, que ele preparou o coração, eu acho bem importante nós pararmos e analisar um pouco. Por que Josafá preparava o coração? O que significa ele preparar o coração para buscar a Deus? Não tem pessoas, eu pregava hoje à tarde, eu comentava isso, tem pessoas que ela consegue, por exemplo, fazer, eu vou tirar um tempo para Deus. Ela tá o cachorro latindo de um lado, o gato gritando miau do outro, papagaio fazendo barulho, né? A televisão com o Datena, morreu. E a pessoa diz que aquele tempo é para quem? É para Deus. O preparar o coração é ter tempo para Deus. É ter tempo para aquilo que você vai fazer. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo das irmãs. Vou pegar aqui, sei lá, uma pessoa aleatória. A Valerie. Pessoa aleatória, a Valerie. A Valerie gosta de fazer um tipo de comida. Comida que você gosta de fazer, filha? Sei lá, o que o teu marido gosta. Bastante. Carne de panela? Então, assim, para estar a carne de panela prontinha, né, ali no bowl, né? É assim que fala? Colocar bem bonitinho na mesa para comer, para chegar aquele alimento estar pronto, tem todo um preparo. Tem que ter um preparo primeiro, não é? Primeiro, se ela tiver que matar a vaca, vai ser mais difícil. Mas ela primeiro vai ter que ir no mercado, né? Vai ter que pensar os ingredientes que vai colocar junto, ela vai ter que ver como que faz, a hora, o tempo, o fogo. Ou seja, há um preparo para produzir uma coisa que ela quer agradar o marido dela. Você quer agradar a Deus com que preparo? É tipo, já ouviu aquela expressão, colar com cuspe e amarrar com arame? Você quer colar com cuspe, com arame, a tua fé em Deus, a sua comunhão, e não pode. Você tem que ter um tempo para Deus. O que o Josafá fez? Ele vacilou, mas ele preparava o coração para buscar a Deus. Ele tinha tempo para quem? Para Deus. Tempo para Deus. Tempo dele com Deus, Deus e ele. Ele vacilou? Vacilou. Quem não vacila, não é verdade? Mas nós temos que ter tempo para Deus. Tem gente que ela está fazendo 1000 coisas. Não, eu estou focado em Deus. Eu, às vezes, pergunto, né, lá em casa, o que eu preguei hoje? Igual a Chiquinha, né? Papai, porque a pessoa está envolvida, ela está no culto, mas não está no culto. Ela não está entregando o seu tempo para Deus. Ela não sabe o que está acontecendo, porque ela não está preparando o seu coração. Ela não está se preparando para aquilo. Ela não está tendo tempo para Deus. Nós temos que ter tempo a Deus, amém, irmãos? Eu comentava, já falei esses dias com vocês. A madrugada é feita para quê, irmãos? Para você que é crente. Peguei todo mundo de novo. A madrugada é feita para dormir. Amém? Pastor, mas crente é feita para crente e para oração. Sim, mas o crente tem que dormir em paz, irmão. Não é para você estar tendo que ficar toda madrugada acordado para orar. A oração da madrugada é aquela oração do quê, irmão? Olha aqui, pastor.
Tem que estar o quê, irmão? A madrugada é a hora do quê? Do silêncio. Aquela hora que as vozes externas se acalmam, que o marido não incomoda, que a esposa não enche as paciências, né? A hora que você não tem que trabalhar, a hora que você tem tempo especial para Deus. Tem gente que não consegue fazer tempo para Deus, aí tem que usar a madrugada, porque você tem que se encontrar com Deus. Pastor, a madrugada é feita para mim dormir, eu tenho que descansar. Irmão, se você não tem tempo para Deus no seu dia, você vai ter que ter um tempo na tua madrugada com Deus, para uma leitura, para uma busca. Agora, pastor, é natural eu ficar toda madrugada acordado? Não, Deus fez a noite para você dormir. Mas haverá momentos que a madrugada vai ser tua companheira. Por quê, pastor? Quem durante o dia já tentou chorar, mas segurou o choro? Seja homem para falar, hein? Sabe? Mas você tem que engolir o choro. Tem dias que a gente tem que engolir o choro. Tem dias que você tem que engolir a dificuldade e vencer aquele dia. Não é verdade? Não dá tempo para parar para orar, não dá tempo de você pedir perdão, não dá tempo de voltar atrás do que falou, só te sobra a noite, a madrugada. Aí a madrugada você vai orar. Ou a madrugada, você está bem com Deus? Você está bem com Jesus? Sua vida está indo bem? Vai interceder por alguém numa madrugada que seja, já está muito, muito relevante. Agora, quando a gente está passando por uma preocupação extrema, porque a gente está longe de Deus, é falta de você ter comunhão com Deus. A confiança em Deus traz a comunhão com Deus traz confiança. Palavras do pastor Jaime. Quanto mais em comunhão você está, mais confiante contra o problema você fica. Então, veja que quando Josafá recebe essa direção, ele fala, vai ter ira contra você, porém você fez boas coisas. Você teve tempo para buscar a Deus. Agora, o preparar o coração, você tem preparado o seu coração para Deus? Porque existem demandas da nossa vida que nós não preparamos. Não é mais fácil deixar para amanhã? É uma pergunta, se você fala sim, não. Não é mais fácil? Porque eu vou evitar o problema. Eu vou evitar a situação, evitar uma discussão, evitar uma coisa ruim, uma coisa que vai te gerar para você uma coisa pior. Eu prefiro evitar, mas enquanto você não resolver, a coisa não vai para frente. Não prospera a nossa vida se nós não estivermos com tudo preparado. Tudo tem que ter uma preparação. Cadê as irmãs que se preparam para limpar a casa? Você não vai falar, irmão? Ô, irmão, você nunca preparou? Amanhã é o dia. A irmã levanta, põe a faixa do Rambo na cabeça, coloca a camiseta do vereador, que é aquela mais velha, porque esse dia vai ser dia do quê? De limpeza, dia de faxina. Eu vou me sujar aqui, mas vou deixar a casa limpa. Ou seja, irmãos, você se prepara para tudo, mas para Deus você não busca, você não se prepara. Eu vou para o culto hoje. Eu vou para o culto. A irmã começa, gente, vamos aqui na palavra, que Deus fale com você. Vai logo, irmão, quero que o pastor termine o culto, que eu quero ir jantar. Você está preparando o teu coração? Você não está se preparando. Vamos louvar a Deus? Eu não sei esse louvor, canta logo. Quem de vocês já cantou sem saber? Você fica assim, né? Cada dia, mais e mais. Você vai só no finalzinho, né? Mesmo que você não saiba, mas você está tentando, você quer se envolver, você está se preparando. Mas tem gente que ela não sabe e não quer aprender. Tem gente que não conhece e não quer conhecer. Tem gente que não anda com Deus e não quer andar. Então, esse é um fato que tem que ser marcado aqui, esse ponto. Josafá, graças a Deus, ele se preparava para buscar a Deus. Foi um vacilo, diga, foi um vacilo. Ou seja, vacilei, vai ter consequência, porém, graças a Deus, Deus ele viu que eu estava andando com ele. Duro é quando você vacila e não enxerga que vacilou. Duro é quando você vacila e não percebe que você está errante. Deu para entender? Bom, essa parte ficou clara, já falei semana passada, só trouxe a memória para a gente poder entrar no capítulo 20 agora. Antes mesmo de ler o capítulo 20, eu preciso abrir um salmo. Põe, por favor, o salmo, só na tela para não fugir aqui, Salmo 30. O versículo é o versículo 6. Leia aqui comigo, aqui, ó. Só na tela comigo. Eu dizia, na minha prosperidade, qual que eram as palavras dele? Não vacilarei jamais. O que é prosperar, pastor? Logo que se pensa em prosperidade, pensando na atualidade, né, no período que vivemos, a pessoa pensa em dinheiro. Se tem dinheiro, as contas estão pagas, estou prosperando.
Tem muita gente que está prosperando mesmo, e parabéns, que prospere, que você cresça, que você melhore, mas prosperidade é tudo que você coloca a tua mão para fazer, Deus está junto, dá certo. Amém, irmãos? Sabe quando você fala, puxa, tudo que eu estou fazendo, sabe, está fluindo, tudo que você coloca a mão, a irmã vai fazer um bolo, o bolo que era para ficar desse tamanho, nossa, o bolo cresceu desse tamanho, tudo que a tua mão faz está prosperando. O que o salmista quer dizer com isso? Que quando eu tenho uma prosperidade, quando a coisa vai bem, eu não vou vacilar para as coisas começarem a irem mal. Se você está indo bem com Deus, não vacila. Josafá estava indo bem, mas vacilou. Então, se você está indo bem com Deus, cuidado para não vacilar, porque aí a coisa para do quê? Leia a última linha. Perdão, né? Na primeira linha, a coisa para de prosperar. Você começa a perceber que tudo começa a dar ruim. Começa a arrumar briga em casa, começa a ter má vontade, a pessoa começa a ter problema com pessoas, começa a ter problema com o relacionamento interpessoal, nada vai para frente, você sai para trabalhar, ao invés de ganhar, você perde. Sabe quando a coisa para de prosperar? Tudo que você faz, você vai fazer uma conversa com o cônjuge em casa, vira briga. Uma conversa de paz vira uma discussão. Por quê? Porque está faltando o quê, irmão? Cuidar para não vacilar. Vacilou, o diabo abraça. Ah, pastor, está tudo bem às vezes por causa... Meu pai dizia, né, irmão, um pé de galinha dá uma sopa. Tem gente que dá um boi para não brigar, mas quando entra numa briga, dá uma boiada para não sair da briga. Tá vacilando na prosperidade dela, está vacilante na vida dela. Então, Josafá buscava se apresentar a Deus, mas sem vacilar. Entenda que o vacilo dele vai trazer um problema. Versículo de número 1 do capítulo 20, onde eu pedi que você deixasse aberto aí. Diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar. Para um pouquinho, olha, pastor, lembra que nós comentamos? Josafá voltou em paz. Só que a primeiro momento, quando 3 nações se levantam contra ele está em paz? O que a Bíblia fala? Ele ficou com medo. O que te faz gerar um medo automático no seu coração? Lembra que falamos mais cedo? A falta da confiança, a falta da segurança em Deus. Quando vem um problema, você explode. Vem um problema, você já perde a cabeça. Por quê? Porque está faltando comunhão com Deus. Está faltando aquela confiança no Senhor para você encarar aquele problema. O Josafá estava com medo. O mesmo homem que agora, estou em paz, veio um problema, ele está com medo, porque ele sabe que tem culpa no cartório. Tem coisa que ele deixou para trás. Ele sabe que tem algo que está errado. Ou seja, o meu vacilo está trazendo o que agora? Consequência. E tem pessoas que ela se separa, que ela não quer estar junto. O Provérbios 18:1, na tela você lê comigo. Provérbios 18:1, leia. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. O que é a pessoa que se separa? É aquela pessoa que não quer unir. Josafá viu que o inimigo é grande, viu que o problema é muito sério. O que ele faz? Vamos orar a Deus. Gente, quando a gente vacila, a gente precisa se aproximar de Deus para vencer aquele vacilo. Porque a culpa de estar vindo inimigos agora é a própria atitude que Josafá teve. Lembra do comecinho da mensagem que eu falava para vocês que, infelizmente, tem lutas que não eram para a gente lutar e a gente foi se meter. Vai colocar a mão onde não era para mexer e você acaba arrumando um problema maior. Pense, irmão, que era para o Josafá ter morrido no lugar do Acabe. Por Deus que ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque ele tinha crédito. Porque ele tinha crédito, senão ele teria morrido na guerra. Teria pagado o pato no lugar de Acabe. Agora, o fato é, ele está com problema, mas ele reúne todo mundo para quê? Para orar. Quando nós estamos com uma batalha na família, nós temos que reunir a família para combater contra aquele mal. Por exemplo,
Se tem coisa que eu estou quase vacilante, porque o Acabe foi o Josafá foi avisado, não foi? O Acabe chamou vários profetas de Baal para ajudar, para profetizar. Ele já viu que aquilo não era de Deus. Ele fala, chama alguém de Deus de verdade. Alguém de Deus chegou e falou a verdade, mesmo assim ele foi vacilante e caiu naquela mentira. Ele mesmo assim foi indo. Sabe quando a pessoa vai sendo levada e ela nem percebe? Ela está sendo levada. Agora, quando Josafá abre os olhos, tem 3 inimigos na porta da casa dele, está chegando já o inimigo e diz, olha, nós vamos matar você. Ele chama todo mundo e fala, nós vamos orar e vamos jejuar. A preparação do nosso coração é muito importante. Se você vem uma batalha que diz respeito ao vacilo que você teve, você entra na oração, vai para a madrugada, clama a Deus até você se livrar desse vacilo. Agora, quando a luta é da família, quem tem que lutar é a família. Vamos dar um exemplo financeiro. Quando a família está com problema financeiro, o que a família tem que fazer? A família, fechar as torneiras. O marido gasta muito, o marido tem que parar. A esposa gasta muito, que não gasta, né? Não entendi a maldade de vocês. A esposa tem que gastar menos. Os filhos têm coisas que não precisam sendo gastas, tem que fazer o quê? Tem que parar. A família tem que se reunir. Quando meu pai falava, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Se um quer lutar e os outros não querem, vai atrapalhar quem quer. Então a família tem que entrar em combate. Esta hora aqui que veio o problema, é hora de levantar de madrugada? Sim ou não? Porque o caldo engrossou. Essa é a hora que tem que fazer o quê? Eu vou ter que levantar de madrugada, eu vou ter que me apresentar mais a Deus, eu vou ter que me preparar mais, eu vou ter que me dedicar mais, eu vou ter que ficar mais perto de Deus, porque o problema está na porta da minha. O problema está aqui, o meu casamento vai acabar, meus filhos vão se perder, eu preciso fazer alguma coisa para ontem. Então eu preciso fazer o quê? Me apresentar mais a Deus. Fato é que às vezes nós não fazemos isso, não nos apresentamos a Deus da quantia que precisamos. Nós tínhamos que estar mais perto de Deus. Eu comentava no culto da tarde, tem pessoas que elas vacilam porque ela faz tudo certo. Mas em um ponto que ela falha, ela acaba se condenando. Você talvez como pai e mãe, eu acho que não seja talvez uma coisa que você fale sempre, mas em algum momento da tua vida já pensou, puxa, eu acho que eu não fui um bom pai. Ou talvez não fui uma boa mãe, eu poderia ter feito melhor, ou poderia ter feito diferente, poderia ter agido de maneira diferente. Já pensou assim uma vez? Puxa, poderia talvez tivesse feito assim ou feito assado. Puxa, eu acho, porque tem pessoas que ela obriga, o filho tem que ir para a igreja, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquele jeito. Claro que tem que ter um incentivo dos pais. Só que o grande problema é que você acerta de um lado e acaba errando do outro. Olha que coisa séria. Ontem aconteceu um fato lá em casa. Vocês vão dar muita risada agora. É difícil quando os pais têm que desfraldar os filhos. Já aconteceu com vocês, né? A maioria de vocês. Não é uma missão tão fácil. Só que depois que desfralda, depois eles aprendem no banheiro sozinhos, tem que fazer o quê? Ensinar um tempo que eles vão ter que se limpar sozinhos. Parece brincadeira, mas nós temos que ensinar os nossos filhos a limpar as sujeiras deles. Enquanto você limpa as sujeiras deles, eles nunca vão aprender a se limpar. Você entendeu a linguagem que eu estou falando, né? Não estamos falando sobre o ato de ir ao banheiro. Deu para entender? Eles precisam aprender. Aí um dia eu falei para minha esposa, mulher, quando ele for no banheiro, ensina ele como se limpar. E aí, vocês nem deram uma risada, né, do assunto. Mas eu falei, agora você faz o seguinte, deixe quando for para levar ele no banheiro, eu vou. Deixe comigo. Mas a mãe, pergunte quantas vezes meu filho me chamou para levar no banheiro. Nenhuma, porque ele sabia que eu ia fazer o quê? Eu ia colocar ele para aprender a fazer. Cada um tem que ocupar o seu lugar em casa, amém, irmãos? Se a mamãe quer proteger o filhinho, você acaba estragando teu filhinho. E às vezes teu filhinho está sendo estragado por culpa da senhora. Está amarrado, pastor, não fala assim que eu não venho no culto mais. Não precisa vir. Você tem que entender o que a palavra diz. Aí tá, passou um dia, minha esposa fala, ele vai no banheiro, deixa para mim que o pai vai resolver esse negócio aí. Filho, você pega o papel. Falei que você ia achar engraçado. Aí eu ensinei ele. No primeiro dia ele aprendeu. Tem coisa que você fica com dozinha, você fica preocupado. Mas o meu filhinho, nós não confiamos em Deus?
Você tem que começar a confiar. Puxa, você não vai criar seu filhinho até os 50 aninhos dele na tua casa. E se você, mamãe e papai, ficam só, bebezinho de mamãe, bebezinho de papai, você vai ter um problema eterno. Porque você não fez o que a palavra de Deus mandou você fazer. Aí, tudo bem, ensinei. Aí ele estava indo sozinho, e quando ele ia sozinho, ele vinha, pai, eu fui no banheiro sozinho. E eu, parabéns, homem. Criou um laço ali entre nós. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é assim que Deus trata a gente. Deus te dá a ferramenta para você se limpar. Diga amém. E você tem que usar. Você aprendeu, pratica. É uma oração que tem que ser feita? Vai orar. Que exemplo que eu dou, meu Deus. Oh, Jesus, ajuda o pastor Jefferson a ter... A ideia está devagar, né? Oh, Jesus, mas eu vou falar mais. Aí ontem eu estou em casa, eu vejo meu filho chamando, mãe, e sumiram os dois. Eu falei, eu já sabia o que estava acontecendo, mas eu falei, vou deixar acontecer. Proposital. Daqui a pouco aparece a mamãe, com a cara lavada. E eu, onde você estava? Eu estava ali com o Isaac, ali. Ali fazendo o quê? É que ele foi no banheiro. E você vai fazer o quê lá? É porque eu fui ajudar ele. A hora que ele entrou, eu falei, você não tem vergonha na sua cara, hein, piá? Ele me olhou, me assustado. Na hora eu falei, chamei a mãe dele, falei assim, vocês dois estão errados. Ele já sabe fazer e você está continuando a fazer uma coisa por dó. Quando você faz as coisas por dó, não é de Deus. Tudo que você faz por dó, tudo que você faz para agradar, não agrada a Deus. Quer agradar o marido, quer agradar a esposa, você entende a forma que eu estou dizendo. Você quer agradar mais a pessoa que a Deus, você está arrumando um problema com Deus. Você está vacilando, você está resvalando no ensinamento. Quando então, eu falei, agora, a próxima vez que você for ao banheiro, você vai se virar. Você entendeu, rapaz? Sim, senhor. Pastor, mas o senhor é muito sargento. Não, gente. Vai chegar um tempo da vida dele que ele não vai ter o papai e a mamãe. Se você não ensinar que tem consequência, se você não ensinar que tem erros que vão assumir a vida dele, que vai dominar ele, dominar ela, você vai chorar quando vir o problema. Tá tudo bem com você? Diga amém. Mas um dia vem problema, e quando vem o problema tem que fazer o quê? Você vai ter que engolir o choro, você vai ter que às vezes passar a madrugada chorando, mas é você, Deus e você. Enquanto você quer, tem gente que protege demais, irmão, mas tadinho, não pode sair na rua, ai meu Deus, não pode isso. Claro, ter zelo é uma coisa benéfica. Agora você criar numa redoma, achando que você é o dono de tudo, você está querendo ser Deus da tua casa. Pastor, essa ideia é tua. Ah, é? Põe para mim Salmo 91, versículo 2. Leia comigo esse texto aqui, ó. Você vai achar incrível. Você conhece, vamos junto? Palavra direta, tá? Da minha boca e da sua. O salmista está falando, mas nós lemos agora como se fosse para nós. Direi do Senhor, o que ele é? Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu vou confiar que Deus vai fazer o melhor pelos meus. É começar a confiar mais em Deus. Claro, não é largar de qualquer jeito, mas é entender que tem coisas que você não vai poder fazer por ninguém, que é a pessoa que tem que fazer. Se o marido não ocupa a sua posição, o que o Josafá está fazendo aqui? Ele chamou todo mundo, gente, não quero saber se vocês gostam ou não, vai todo mundo jejuar e orar e acabou. Você é de Deus na sua casa? Sim ou não? O que você tem que fazer? Gente, nós estamos precisando de fazer o quê? Orar. Ô, gente, nós estamos precisando de fazer um momento aqui de devocional junto. Nós estamos precisando melhorar os nossos caminhos com Deus, porque a coisa não vai bem. Quem tem que fazer isso? A pessoa que serve? Quem que era o líder dessa parada aqui? Josafá. Então ele chamou a atenção. O marido não é cabeça. Se a senhora tem cabeça de quem é de Jesus, se você é a mulher de Deus de verdade, você vai assumir a posição e fazer sua parte. Ah, mas ninguém vai comigo. Eu vou fazer minha parte. Às vezes você não ora porque não vê o marido orando. Às vezes você não ora porque não vê a esposa orando. Você não ora porque não vê o pai orando. Não, você tem que fazer a sua parte. Mas você que tem uma família que serve a Deus, entrou dias de batalha, vamos unir as nossas forças. Vamos orar junto. Vamos jejuar junto. Vamos vencer essa luta. Diga amém. É preparar-se para buscar a Deus. O que o salmista está dizendo aqui? Eu digo, o meu Deus vai ser minha fortaleza. O que serve a fortaleza, gente? É um grande muro que impede acesso de inimigos. O meu Deus vai ser a fortaleza que vai impedir o inimigo de chegar à minha
casa. Diga amém. O meu Deus vai ser o meu refúgio. O que é lugar de refúgio? Lugar de estar escondido no tempo difícil. O refúgio que o Senhor é para você vai guardar você, mesmo quando tudo está indo de mal a pior. Quem vai ficar feliz sabendo que está para acontecer uma grande tragédia? Ninguém, mas o Deus que eu sirvo é meu refúgio. Quando que Deus não é refúgio? Quando que Deus não é o que me sustenta? Quando que isso acontece? Quando eu estou longe. Quando eu estou vacilante. Eu vacilei, aí eu não tenho fé. Eu sei da palavra, mas não tenho autoridade. Por quê? Porque vacilou. Então tem que resolver o deslize, tem que resolver o que está errado para voltar a andar de cabeça erguida. Porque a hora que o diabo tentar triscar os pés para cima de você, você está repreendido, demônio. Aqui em casa você não entra. Deus é o teu refúgio, nele eu vou confiar. Agora, se a gente fica na nossa autoconfiança, nossa autoproteção, uma hora ou outra vai cair a casa. Porque nós vacilamos, Deus não vacila. Deus não erra, amém, irmãos? Deus é perfeito em tudo, então nós temos que entender a vontade de Deus, senão viveremos vacilantes, viveremos errados. Aí o Josafá entra numa oração muito forte, ele entra numa oração, lembrando quem é Deus. Eu acho que fique válido para você, deve ficar válido no seu coração, melhor dizendo, que para você orar a Deus sobre o que Deus já fez, você tem que conhecer a palavra. Josafá começa a falar: Senhor, outrora o Senhor fez isso, o Senhor é o Deus disso, o Senhor é o Deus daquilo. Quem se lembra o que aconteceu no vale de Aijalon? Quem já leu na Bíblia isso? Lembra? Lembra, irmão? O senhor lembra o que aconteceu? No vale de Aijalon, quando Josué estava na luta, ele orou a Deus e disse que o sol pare, que a lua se detenha. O que a Bíblia fala que aconteceu, gente? Você lembra ou não lembra? O sol e a lua pararam. Ah, pastor, conta outra. Se você anda com Deus, você está junto com Ele. O que ele faz, irmão? Ele faz o tempo perdido se reaver. Faz os seus passos se alargarem. Amém? Pastor, eu acho que eu perdi as rédeas do meu casamento. Eu perdi as rédeas do meu filho. Eu perdi as rédeas da minha vida, da minha prosperidade, do meu profissional. O que eu tenho que fazer? Deus, para o sol, para a lua. Eu tenho que voltar para o lugar certo. Eu tenho que vencer esse inimigo aqui. Amém, irmãos? Como que eu vou orar falando isso a Deus se eu não conheço a palavra, se eu não me envolvo com a palavra de Deus, se eu não tenho tempo para ler, se eu não tenho tempo para aprender, se eu vou para o culto e estou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, a palavra entra no seu coração? Você não está se preparando, você não está enchendo o coração. Deus, como o Senhor foi com Moisés, o mar vermelho estava diante dele, os inimigos estavam atrás, o que aconteceu? É essa a tua oração. Mas nós não oramos conforme a palavra porque estamos sem. Mas pastor, quem já ouviu essas coisas? Quem já ouviu sobre Josué, sobre Moisés, sobre Abraão? Pastor, eu já ouvi tudo isso. Só que você não se lembra. Você não se lembra que Deus você serve. Credo, pastor, por quê? Lembra que está escrito, já li com vocês várias vezes no seminário do Espírito Santo. O Espírito Santo te lembrará todas as coisas. Por que você não lembra mais da palavra? Porque você está longe de Deus. Longe de Deus você não tem palavra, você não consegue orar, você não consegue falar. Não tem oração que vai fluir se você não tem palavra. Porque a oração parte do princípio que você fala com Deus sobre quem Deus é. Deus, tua palavra diz, o Senhor fez isso. Imagine, por exemplo, o Davi, irmão, enfrentar um gigante. Deus, o Senhor fez um pequenininho desse tamanho, derrubar um homem gigante daquele. O Senhor pode me dar vitória também, gente. Falando de uma terra toda, uma nação inteira curvada, desanimada, chorando, ai meu Deus, vou morrer. Veio Davi e vence o inimigo. O teu inimigo pode ser muito grandão, você entendeu? Mas, puxa, se o Senhor foi com Davi, o Senhor fala, pode ser comigo também. Você tem que ter essa vontade de apresentar-se a Deus. E essa é a oração que o Josafá faz. Senhor, os inimigos vão zombar de ti, porque o Senhor nunca nos abandonou. Você tem que conhecer o Deus que você serve. O mesmo Deus que curou os cegos na Bíblia, cura você da tua cegueira. O mesmo Deus que curou pessoas coxas, lesas das pernas, cura suas pernas também. O mesmo Deus que restaurou a família toda de Zaqueu, restaura a sua também. Mas eu tenho que apresentar a palavra. Deus, a tua palavra diz, Senhor, eu estou aqui confrontando o problema, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor pode mudar, entrar em combate, amém? Apresentar a Deus. Aí tudo bem, ele apresenta a Deus e terminando a oração dele, aí muda a postura. Quem está com Deus tem postura diferente. Quem anda com Deus, a postura dela muda.
As palavras fluem, diga amém. As palavras fluem. Você não tem vergonha, você não tem receio. Você abre a boca e fala com autoridade, sabendo que Deus está guardando você em tudo que você falar. Amém? Versículo 20. Versículo 20 diz assim: e pela manhã cedo, passaram então a madrugada fazendo o quê? Orando. Se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá. Quem que estava com medo aqui agora há pouquinho a gente estava lendo? Depois de apresentar-se a Deus e buscar a Deus, o que aconteceu? O homem já fez o quê, irmão? Ó, já se levantou, gente, ei, eu que mando aqui, eu sou rei. Orei a Deus e Deus vai dar vitória para a gente. Quem é de Deus tem que ser assim em casa, irmão. Amém? Ô mulher, levanta a cabeça aí, Deus vai dar vitória para a gente. Ah, mas não sei. Tá... Não. Calma, tem uma palavra. Qual que é a palavra? Leia. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Leia. Creia no Senhor. E você vai estar o quê, irmão? O seu Deus. Se você aprender a crer nesse Deus, ou seja, você tem Deus, amém? Só que falta o quê? Falta crer que Ele pode fazer. Creia no seu Deus e você vai ficar. Ou seja, uma pessoa que está segura, ela não tem medo de falar. Uma pessoa que está segura não tem dúvida que Deus vai restaurar tudo que está perdido. Pastor, está tudo perdido. Não, para Deus tudo tem solução. Tem restauração, tem cura, tem libertação. Para Deus, o Senhor olha para você, por pior que seja o pecado, Deus olha trazendo solução e não aumentando o problema. Então, o que está descrito aqui me faz entender. Comece a crer no Deus que você serve. Pare de desconfiar de Deus. A desconfiança e o medo é a ausência de confiar em Deus. Aí ele fala uma coisa que, chama atenção. Creia nos profetas e você vai começar a fazer o quê? O que é crer nos profetas? Quando a palavra vier, preste atenção. Desculpa, eu fico bem assim, meus obreiros que estão aqui sabem que eu sou um pouquinho xarope com essas coisas. Não gosto que anda no culto, não gosto que a pessoa fica distraída, não gosto de ninguém mexendo no celular, porque eu tenho que crer naquilo que está sendo pregado. Às vezes uma vírgula que o pastor parou ali era o que a pessoa precisava ouvir, mas não é porque eu acho, é porque Deus fala com a pessoa. Deus vai usar o pregador. Aí o profeta está profetizando, está levando a profecia de bênção para a tua casa, e a pessoa está lá, irmão, pensando lá, sei lá onde. O que isso significa? Ela vai prosperar depois que vem para o culto, aprenda a palavra? Não vai, porque ela vem e não aprendeu. Ela veio e não se preparou, não se dedicou a Deus, não deixou Deus entrar lá onde está o problema. Tem que chegar exatamente onde está o câncer e arrancar aquela coisa. Mas a gente não dá valia. Por isso que ele fala, comece a crer na pregação para você prosperar. Comece a dar valor. A palavra veio, o que você faz no segundo seguinte? Pratica ela. Mas pastor, é contra o que eu acho, mas o que eu acho é tão menor perto do que Deus quer. O que você quer é tão pequenininho perto do que Deus quer, amém? Entende, irmãos? Não me tenham por um homem mau, mas o que você pensa pouco importa para Deus se o que Deus tem é maior do que você pensa. Você quer o que você tem para você ou o que Deus tem? Mas pastor, eu quero coisa boa, mas Deus tem coisa bem maior para você. Deus tem coisa muito além dos nossos pensamentos, muito além do que nós podemos imaginar. Não é o que a Bíblia fala? Então tem que confiar em Deus, confia no Senhor, você vai estar seguro, mas quando a profecia vier, acredite. Se o Josafá tivesse escutado Micaías, ele tinha ido para a luta? Não. Mas o que, irmão? Não ouviu o profeta. Tem gente que está tendo luta hoje porque não ouviu? Porque não ouviu o profeta. O profeta trouxe a palavra. O profeta fala de si mesmo? O profeta fala o quê? Da palavra de Deus. Ele profere o que Deus manda. E quando Deus fala ao seu coração, pratique. Vai ser uma bênção para você. Amém? Eu termino agora. Vai, por favor, no Salmo 119, 71. Salmo 119, 71. Vamos ler? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus... O que fez o Josafá se aproximar de Deus, colocar todo mundo para jejuar? Ter aflição. Então fala comigo assim, ó, isso aí deu uma maldade, tá? Às vezes é bom passar por uns perrengues, por umas lutas.
Por quê, pastor? Porque quando eu passo por uma luta, ou eu recorro a Deus ou eu morro. Ou eu vou para o Senhor, ou eu vou me perder. Então tem horas que é bom certas lutas virem, que isso vai despertar você. Acho que é hora de eu fazer o quê? Buscar Deus. Você está vendo a tua vida indo de água abaixo, você está vendo a coisa que não vai bem. Está na hora de fazer o quê? Não é assim que as pessoas do mundo falam? Acho que eu estou precisando ir para a igreja. Eu acho que eu estou precisando de orar um pouco. Viu? Você que vai para a igreja, ora por mim lá. Né? Isso aí já é um resquício do quê? Que a pessoa está querendo algo que sozinha ela não vai conseguir. Eu vou dar uma lição de casa. Posso dar uma lição de casa? Senão o pastor vai pregar mais 1 hora. Posso dar uma lição de casa? Segundo Crônicas, mas tem que fazer ainda hoje. Promete? Olha, pastor, ainda hoje. Do 2 Crônicas 20, você termina a leitura em casa. Amém? Do 20 e 20, você termina em casa. Só para a gente poder não terminar para as pessoas de casa sem ela entender. A partir do 20, você vai ver Deus trazer a resposta. Os inimigos estão vindo para encontrar o povo de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que os inimigos começaram a brigar entre si. Eles foram morrendo um por um. E Josafá falou, gente, pegue as espadas, atacar. Amém ou não amém? Não amém. Não foi necessário levantar um dedo, irmãos. Sabe por quê? Porque ele se apresentou a Deus. Se você apresentar-se a Deus, a tua causa, a tua batalha já tem endereço de vitória. Por isso, irmãos, comece a crer no Senhor, comece a buscar mais, ter tempo de verdade com Deus, você e o Senhor. Se você tem uma família que serve a Deus, você e a tua família, é um tempo de você buscar esse compromisso com Deus. Porque tem coisas que você está muito preocupado que tem que fazer, que nem precisava você fazer se você começasse a colocar nas mãos do Senhor. Tem coisa que Deus já tem a vitória certa, é só você confiar nele. Quem entendeu, diga amém. Você termina a leitura? Só para você ficar bem a par do que aconteceu. Tome cuidado, não vacile. Vacilou é precedente para a queda. Deu para entender?